E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo. Dessa vez, o tema é um dos mais debatidos e fascinantes da história. Quem é Jesus? É isso aí, a gente vai explorar as diversas facetas de Jesus, desde os seus ensinamentos mais profundos até os mistérios que cercam a sua figura. A gente se debruçou sobre um monte de vídeos, cada um com uma perspectiva única, e vamos tentar desvendar quem é Jesus. E aí, preparados para essa jornada? Preparadíssima. Mas já vou avisando que tem umas ideias que me deixaram de cabelo em pé. Tipo, você acredita que Jesus, como Logos, a palavra de Deus, já existia antes mesmo de nascer? Pois é, essa ideia é um dos pilares da teologia cristã. O Evangelho de João já começa com essa frase impactante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nossa, essa frase coloca Jesus num patamar completamente diferente de um profeta ou mestre comum, né? Exatamente. Essa frase sugere que Jesus é a própria essência de Deus em ação, a força criadora por trás de tudo. Então, tipo, Jesus está ligado à criação do mundo. Lá em Gênesis, quando Deus fala e as coisas acontecem. É essa a ideia. A palavra de Deus, capaz de trazer ao universo a resistência, se manifesta em Jesus o Logos, a palavra que se fez carne. Caramba, isso é muito profundo. Mas e a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas em um só Deus. Confesso que essa parte sempre me deu um nó na cabeça. A Trindade é, sem dúvida, um dos conceitos mais complexos da teologia cristã. Mas, vamos tentar entender? Pensa na água. Ela pode ser líquida, sólida ou gasosa, mas continua sendo água, né? Uhum, entendi. Tipo, diferentes estados de uma mesma substância. É isso. A Trindade seria algo parecido, diferentes formas de uma mesma essência divina. Interessante. Mas e os judeus que acreditam num único Deus? Como a Trindade se encaixa nessa crença? É, aqui tá. A palavra um pode significar unidade, um conjunto harmônico. A Trindade seria essa unidade perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então não seria uma questão de quantidade, mas de unidade de essência. Exatamente. É uma perspectiva diferente sobre o conceito de um. Mas e aí, falando em Jesus, quais são as provas de que ele era realmente divino? Teve gente que duvidou, né? É claro, a figura de Jesus é cercada de debates e diferentes interpretações, mas as próprias palavras de Jesus já dão a entender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. É verdade, tem frases de Jesus que são bem impactantes. E os milagres? Acalmar tempestades, curar doentes, multiplicar pães, será que isso tudo realmente aconteceu? A questão dos milagres é realmente intrigante. Para os cristãos, esses eventos são sinais do poder divino de Jesus. Mas existem outras interpretações. Alguns estudiosos veem os milagres como metáforas, enquanto outros questionam a veracidade histórica desses relatos. Então quer dizer que nem todo mundo acredita nos milagres da forma como são contados na Bíblia. Exatamente. É importante ter em mente que existem diferentes perspectivas sobre a figura de Jesus e seus feitos. O que a gente pode fazer é analisar as fontes, as evidências históricas e as diferentes interpretações para formar nossa própria opinião. Faz sentido. Mas além dos milagres e das suas próprias palavras, tem mais alguma coisa que aponte para a divindade de Jesus. Claro, olha só o que Paulo diz na carta aos Filipenses. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Uau, essa passagem é bem forte. Paulo está dizendo que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, se humilhou e se tornou servo. Mas como alguém pode ser Deus e humano ao mesmo tempo? Me explica essa. Essa é a grande questão. A dupla natureza de Jesus, divina e humana, é um dos pontos mais debatidos da teologia cristã. Para entender melhor, a gente precisa mergulhar no conceito da encarnação. Encarnação. Que nome complicado. O que significa isso? Basicamente, a encarnação é a ideia de que Deus, em Jesus, assumiu a forma humana, se tornou um de nós, experimentando todas as alegrias e sofrimentos da vida humana. Mas por que Deus faria isso? Qual o objetivo da encarnação? Para os cristãos, a encarnação é a prova máxima do amor de Deus pela humanidade. Ao se tornar humano, Jesus se aproximou de nós, compartilhando nossas dores e fraquezas. E é através dessa identificação com a nossa humanidade que ele se torna o nosso Salvador. E como essa dupla natureza divina e humana se manifesta na vida de Jesus? Tem algum exemplo prático? Claro, lembra quando Jesus pede água para a samaritana? Ou quando ele chora a morte de Lázaro? Essas são demonstrações claras da sua humanidade, da sua capacidade de sentir emoções como qualquer um de nós. É verdade. Ele não era um super-herói distante, mas alguém que realmente viveu as nossas dores e alegrias. Mas como conciliar essa humanidade com a sua natureza divina? Esse é o grande mistério da fé cristã. A gente precisa lembrar que a encarnação é um conceito que desafia a lógica humana, é um ato de amor que transcende a nossa compreensão. Entendi. É como tentar desvendar um enigma, né? É isso aí, a gente precisa se abrir para o mistério, para a grandeza do amor de Deus. E aí,
de volta para desvendar mais mistérios sobre Jesus. Conta pra mais. Uhum. A gente estava falando sobre a encarnação, né? Deus se tornando humano em Jesus. Mas ainda não entendi como conciliar a ideia de um Deus todo-poderoso com a fragilidade humana de Jesus. É um paradoxo. Mas é justamente essa aparente contradição que torna a história de Jesus tão fascinante. Ele era Deus, o criador do universo. Mas escolheu se esvaziar de sua glória e se tornar um de nós. Sentiu fome, sede de cansaço, como qualquer ser humano. É, tipo, não era um Deus distante lá no céu, mas alguém que realmente entendeu as nossas dores e fraquezas. Mas me diz uma coisa. Você acha que Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer? Que ia sofrer, ser rejeitado, traído, crucificado. Essa é uma questão que intriga teólogos e estudiosos há séculos. Alguns acreditam que Jesus, em sua natureza divina, tinha plena consciência do seu destino. Outros defendem que ele, em sua humanidade, experimentou as dores e as incertezas da vida como qualquer um de nós. Ainda não tem uma resposta definitiva. Exatamente. O mistério da dupla natureza de Jesus é algo que transcende a nossa compreensão. Mas uma coisa é certa: a sua entrega, o seu amor incondicional, nos inspira a viver uma vida com mais propósito, com mais significado. E essa história de Jesus ser o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo me deixa intrigada. Parece que a sua morte já estava prevista desde o início dos tempos, né? É uma ideia que nos leva a refletir sobre o plano divino, sobre o mistério da salvação. Em Apocalipse 13.8, a gente encontra essa passagem sobre o cordeiro que foi imolado desde a criação do mundo, sugerindo que o sacrifício de Jesus não foi um acidente da história, mas um ato deliberado, parte de um plano maior para a redenção da humanidade. Caramba, que forte. Mas qual o significado disso tudo? Por que a morte de Jesus era necessária para a nossa salvação? Para os cristãos, o pecado nos separa de Deus. É como se houvesse um abismo entre nós e o Pai. E a morte de Jesus na cruz é a ponte que nos reconecta com Deus. É como se ele tivesse pago o preço pelos nossos erros, nos libertando da condenação e nos abrindo as portas para uma nova vida. E a ressurreição, o que ela significa para você? A ressurreição é o coração da fé cristã. É a prova definitiva do poder de Deus sobre a morte, a vitória da vida sobre as trevas. É a garantia de que a nossa esperança não está em vão, de que a morte não é o fim, mas um novo começo. E essa história do túmulo vazio, teve gente que duvidou, né? Com certeza. A dúvida faz parte da natureza humana. Mas os evangelhos narram que várias pessoas viram Jesus ressuscitado e que essa experiência transformou suas vidas. Eles passaram de um grupo de seguidores amedrontados para testemunhas corajosas da ressurreição, dispostos a enfrentar qualquer desafio para espalhar a mensagem de Jesus. Eles realmente acreditavam que Jesus tinha vencido a morte, né? Mas e pra gente que vive séculos depois? Como podemos ter certeza de que a ressurreição realmente aconteceu? A fé cristã se baseia na crença de que Jesus está vivo e presente em nossas vidas. E a ressurreição é a base dessa fé. A gente pode questionar os relatos históricos, as evidências. Mas a verdade é que a fé transcende a lógica e a razão. É uma questão de acreditar, de se abrir para o mistério. Mas me diz uma coisa, como a gente pode ter certeza de que Jesus está vivo hoje? A presença de Jesus não se limita a um tempo ou lugar. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa presença se manifesta de diferentes maneiras. Na força do seu espírito que nos guia, na comunidade dos seus seguidores, no amor que sentimos uns pelos outros. E como podemos fortalecer essa conexão com Jesus no nosso dia a dia? Existem várias formas: a oração, a leitura da Bíblia, a participação na comunidade cristã, o serviço ao próximo. Mas o mais importante é buscarmos viver de acordo com seus ensinamentos, com amor, compaixão e perdão. É um processo contínuo, uma busca constante por nos aproximarmos de Deus. Mas a gente já conversou sobre Jesus ser Logos, a palavra de Deus. Mas ele também era um profeta, como Moisés ou Isaías. Jesus era muito mais que um profeta. Os profetas anunciavam a vinda do Messias, mas Jesus era o próprio Messias, a palavra de Deus encarnada, a revelação plena e definitiva de Deus. Ele não apenas falava em nome de Deus, ele é Deus em pessoa. Então ele era superior aos outros profetas. Exatamente. Ele era o cumprimento das profecias, a realização das promessas de Deus. E essa singularidade de Jesus se manifesta não apenas em suas palavras, mas em seus atos. Você está falando dos milagres? Sim, os milagres eram sinais do poder divino de Jesus, mas também demonstrações de sua compaixão e amor pela humanidade. Ele curou doentes, libertou oprimidos, perdoou pecados, mostrando que o reino de Deus já estava presente em suas ações. Mas além dos milagres, o que mais diferencia Jesus dos outros profetas? A sua ressurreição. Nenhum outro profeta ressuscitou dos mortos. E essa vitória sobre a morte é o que torna Jesus único, o Salvador, o Filho de Deus. E o que essa ressurreição significa pra gente que vive hoje? A ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova vida. É a garantia de que a nossa esperança não está em vão, de que o amor vence a morte, de que um dia estaremos com Deus para sempre. Nossa,
Isso é muito reconfortante. Mas me diz uma coisa, como a gente faz para ter um relacionamento com Jesus? É só ir à igreja, rezar, ler a Bíblia? Essas práticas são importantes para nos conectarmos com Deus, mas o relacionamento com Jesus vai além disso. É um encontro pessoal, uma entrega de coração, uma decisão de segui-lo com todo o nosso ser. Mas como saber se Jesus está realmente presente na minha vida? Quando a gente se abre para Jesus, a vida muda. A gente começa a enxergar o mundo com outros olhos, com mais amor, compaixão, perdão. A gente sente a sua presença nos momentos difíceis, a sua força nos momentos de fraqueza, a sua paz nos momentos de angústia. E como a gente lida com as dúvidas, com os questionamentos? É normal ter medo, ter incertezas, né? Claro que sim. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a busca por respostas, a confiança em Deus mesmo quando não entendemos tudo. É importante ter um espaço para questionar, para dialogar, para compartilhar as nossas angústias. E é na palavra de Deus, na oração, na comunhão com os irmãos que encontramos o alimento para nossa fé, a força para seguir em frente. E para quem ainda não conhece Jesus, qual a sua mensagem? A minha mensagem é: abra o seu coração para o amor de Deus. Dê uma chance para Jesus transformar sua vida. Não importa o que você seja, o que você tenha feito, Jesus te ama e te aceita como você é. Ele está de braços abertos, esperando por você, prontos para finalizar nosso mergulho em quem é Jesus. A gente explorou bastante coisa, né? Nossa, bastante mesmo. Mas ainda tenho várias perguntas, tipo, se Jesus é a resposta para tudo, como ele se encaixa no mundo de hoje, com tanta crise, guerra, injustiça, qual a relevância da mensagem dele? Ótima pergunta. A mensagem de Jesus é temporal, sabe? Os ensinamentos dele sobre amor, compaixão, perdão, justiça continuam importantes mesmo depois de séculos. Mas como colocar isso em prática? É fácil falar, difícil fazer, né? Verdade. Mas o primeiro passo é reconhecer que a gente não está sozinho nessa jornada. Temos o Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer, nos inspirar. E a comunidade, os irmãos na fé, para nos apoiar, encorajar, ajudar a crescer. A gente precisa se cercar de pessoas que nos inspirem a viver como Jesus ensinou. Mas e quando a gente erra? Quando a raiva, o egoísmo, a intolerância tomam conta, será que Jesus ainda nos ama? O amor de Jesus é incondicional. Ele não nos ama porque somos perfeitos, mas porque somos seus filhos. E como um bom pai, ele está sempre pronto para perdoar e nos receber de volta, por mais que a gente erre. O importante é reconhecer o erro, se arrepender e buscar reconciliação com Deus e com o próximo. Ufa, que alívio, saber que a gente pode sempre recomeçar, que o amor de Deus está sempre disponível, isso me dá esperança. Mas como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como escolher o caminho certo em meio a tantas opções e dúvidas? A gente descobre a vontade de Deus através da adoração, da leitura da Bíblia, da escuta do Espírito Santo e do diálogo com a comunidade. Deus fala de várias maneiras, através de pessoas, situações, sentimentos. O importante é estar atento aos sinais, buscando o que é bom, justo e verdadeiro. A gente precisa estar conectado com Deus para ouvir a voz dele. Exatamente. É como sintonizar uma rádio. Se a gente não tiver na frequência certa, não capta a mensagem. A oração, a leitura da Bíblia, a meditação, tudo isso ajuda a sintonizar a frequência de Deus, a abrir o coração para ouvir a voz dele. E como saber se estamos no caminho certo? Quando buscamos a vontade de Deus, a gente sente paz, alegria, propósito, as coisas fluem, as portas se abrem, as dificuldades viram oportunidade de crescimento, é como nadar a favor da correnteza em vez de lutar contra ela. Que lindo! Mas e quando passamos por momentos difíceis? Quando a dor, a tristeza, o medo parece que vão nos sufocar. Onde Deus está nesses momentos? Deus está sempre com a gente, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não nos abandona na dor, mas nos acompanha, fortalece e consola. É como um pai amoroso que nos carrega no colo quando não temos mais forças para caminhar. Mas por que Deus permite que a gente sofra? Se Ele nos ama tanto, por que não nos livra de todo o mal? Essa é uma das perguntas mais antigas e complexas da humanidade. A verdade é que não temos todas as respostas. Mas podemos ter certeza de que Deus não gosta de ver a gente sofrer. Ele usa as dificuldades para nos moldar, nos fortalecer, nos aproximar dele. É no fogo da provação que nosso caráter é forjado, que a fé é purificada. Então o sofrimento pode ter um propósito. Sim, o sofrimento pode nos levar a um conhecimento mais profundo de nós mesmos, de Deus e do mundo. Pode nos ensinar a ter compaixão, a valorizar as coisas simples da vida, a buscar o que realmente importa. E pode nos fortalecer para ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Nossa, essa conversa está me fazendo ver o sofrimento de outra forma. Mas qual a mensagem de Jesus para quem está sofrendo? A mensagem de Jesus é de esperança, consolo, encorajamento. Ele nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos convida a entregar para ele nossas ansiedades, medos, dores e promete: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que inspirador. É a mensagem que a gente precisa ouvir em tempos difíceis. E para quem ainda não conhece Jesus, qual é o seu convite? Meu convite é: abra seu coração para o amor de Deus. Dê uma chance para Jesus transformar sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Nele encontramos perdão, paz, alegria, propósito. Não importa quem você seja, o que tenha feito, Jesus te ama e te aceita como você é. Ele está de braços abertos, esperando por você. Lindo. Acho essa é a mensagem perfeita para a gente encerrar nossa imersão em quem é Jesus. Queria te agradecer por compartilhar tanto conhecimento e sabedoria com a gente. O prazer foi meu. Espero que essa conversa inspire nosso ouvinte a buscar um relacionamento mais profundo com Jesus e a descobrir o poder do amor dele. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por ter mergulhado com a gente nessa jornada. Esperamos que você se sinta inspirado a continuar buscando, questionando, aprendendo e que a mensagem de Jesus ilumine seu caminho. E lembre-se, a busca por Jesus é uma aventura que nunca termina. É um caminho que se abre a cada passo, cada novo dia. E nessa jornada você nunca está sozinho. Deus está com você, te guiando, te amando, te esperando de braços abertos. Até a próxima.